Bom, mas bom dia a todos e a todas, né? A gente vai hoje retomar o nosso curso, né? Seguindo a programação que foi divulgada ontem, e nós teremos hoje duas pessoas extremamente qualificadas para fechar esse evento e esse evento com, digamos assim, chave de ouro, como eu disse anteriormente, repetindo a fala da doutora Inês ontem, não é um tema, né, PJE, informática, para muitos de nós que somos imigrantes digitais, não é algo do dia a dia, ou como diz ela, para tratar na mesa de bar. Então, nós temos hoje para falar para nós a doutora Lívia, que é juíza federal, doutora Lívia Cristina Marques Pérez. Ela está no CNJ desde 2018, eu estava lá na época, e a conheci antes do CNJ, pelo trabalho dela de itinerância no Amapá. E a característica principal, que quando eu queria falar com ela, eu não conseguia falar, porque onde ela estava não tinha acesso à internet, ou seja, à exclusão digital. Ela estava onde havia exclusão digital, onde não havia possibilidade do exercício de direito de cidadania, e ela estava possibilitando isso. Então, é uma qualidade profissional da doutora Lívia, pessoal, que eu gosto de destacar, como eu a conheci, né? E depois ela foi para o CNJ. Então, ela é juíza federal da primeira região, lógico, né? Amapá, primeira região, e está em auxílio ao CNJ, como eu já disse, desde 2018. É integrante do Comitê Nacional dos Juizados Especiais do CNJ, que eu integro até dia 11 de março. 11 de março eu saio. É coordenadora do Comitê Deliberativo do Previjude, ex-coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação dos Juizados Federais da Seção Judiciária do Amapá. Esse foi o ponto que nos uniu inicialmente, conciliação. E hoje é um assunto que eu não domino, mas a gente tenta dominar, que é a parte de informática, juizado, enfim. E nós temos também o doutor Rafael Leite, também juiz do TRF1, né, juiz auxiliar da presidência do CNJ, coordenador da equipe de desenvolvimento da extensão PJE mais R. O doutor Rafael é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e foi um dos premiados no concurso de robotização no Poder Judiciário, promovido pela AJU, né? E lá a marca principal dessa premiação foi a automatização de procedimentos em sua vara especializada em execução fiscal, tendo sido o sistema de automação de sentenças de prescrição intercorrente e de casos, em um dos casos de sucesso escolhidos no Encontro Nacional de Soluções de Tecnologia da Informação da Justiça, da, da Justiça Federal. Doutor Rafael e doutora Lívia, esse curso foi idealizado dentro de um contexto de necessidade de conhecer melhor o nosso instrumento de trabalho, né? Todo trabalhador tem um instrumento de trabalho. O operário tem um operário, um lavrador, um trabalhador rural, ele tem a foice. A gente tem, não tem a foice, a gente tem hoje, né, a capacidade de raciocínio, que é a nossa parte intelectual, e nós temos também um instrumento que deposita essa capacidade essa capacidade intelectual, que é o PJI. É um aliado para nós potencializarmos, melhorarmos o nosso trabalho, tornar ele mais
mais suave e mais produtivo, e mais eficiente, mais efetivo ao final, né? Então, nós vimos que precisávamos conhecer e interagir com outras pessoas que trabalham com o mesmo sistema. Então, nós nos propusemos com esse curso, né, conhecer o que é o PJE, quais as suas potencialidades, revelando os elementos do sistema que tornam vantajoso investir em seu aperfeiçoamento. Nós nos propusemos a dizer, a tratar, a falar sobre o funcionamento dos fluxos e automação no sistema no âmbito do PJ, no âmbito do juizado, perdão. Nós nos propusemos a revisar e aperfeiçoar os fluxos, evidentemente, submetendo a uma crítica aos colegas de curso, aos colegas de outras regiões, né? Nós nos propusemos também a tratar dos limites atuais do sistema e a necessidade de melhoria. Nós nos propusemos também a dizer como operacionalizar a gestão do acervo processual do PJE na prática, levando em conta as funcionalidades de hoje. E, evidentemente, aí o ponto que toca os senhores nós nos propusemos a revelar novidades em desenvolvimento, inclusive no âmbito da UPDPJ, e a extensão para navegadores a extensão para navegadores do CNJ, que é o PJI mais 10. Então, que é a área dos senhores. Então, doutora Lívia, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, desembargadora. Peço licença aqui para poder compartilhar a minha tela. Está sendo compartilhada já? Uhum. Bem, eu queria, então, antes de falar, eu queria agradecer muito esse convite. É uma honra estar aqui no TRF da Terceira, capitaneou essa capacitação ao lado da desembargadora Daldice, está conduzindo todo esse processo, dos queridos Caio, Carlos, e dividir esse espaço com o queridíssimo, que é o Rafael. Então, são pessoas que a gente trabalha sempre de forma colaborativa, a gente está sempre interagindo. Mas eu gostaria, antes da gente falar de futuro, voltar um pouquinho, dar uns pequenos minutinhos só para falar do passado, que, como a desembargadora colocou, a gente trabalhou desde 2018, que estou no CNJ, e essa pauta previdenciária ela começa a ser discutida na época que a desembargadora Daldice era conselheira, e foi instituído um projeto lá, que era o Resolve Previdenciário, e que tratava justamente disso. A gente tentava ali, buscando a eficiência, a gente não tinha PDPJ, a gente não tinha o Previjude, mas a essência do que a gente chegou agora era aquilo que a gente discutia lá, era melhorar a prestação jurisdicional na matéria previdenciária e tentar dar uma uniformidade no tratamento do jurisdicionado. Se a gente pegar, buscar esse projeto, a gente falava que o jurisdicionado do Chuí ao Oiapoque, ele tinha que ter o mesmo tratamento em matéria de celeridade, porque nós tínhamos uma grande dificuldade na primeira região, que estava naquele momento estava entrando no PJE, a terceira região ainda estava no CIGESP, então era muito diferente a forma de tramitação dos processos, e lá atrás tinha algumas automações sim, mas não era com essa perspectiva do processo eletrônico. O fluxo célere, se for pensar na terceira região, já existia, já tinha esse tramitar ali de voltar da eficiência para tirar gargalo de tramitação, mas não era o eletrônico, não era um processo eletrônico. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que nos possibilita muita coisa. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e mais. Eu acho que a gente aproveitar esse momento nessa perspectiva de colaboração. Eu fiquei muito feliz desse evento, a abertura desse evento está com os 3 tribunais que usam o PJE. E tudo está sendo feito de uma forma hoje colaborativa. O que não vou falar de Previjude, mas o que é o Previjude no PJE, sem pensar na terceira região, sem pensar que desenvolve algumas ferramentas para a versão nacional do PJE para ser aproveitada na primeira e na quinta. Acho que é isso, a gente chegou num ponto que a gente está enxergando a essência do usuário, que é o jurisdicionado.
E aí a gente vai falando de inovação, pegando um gancho também na fala da desembargadora, falando de inovação, a inovação não é só tecnológica, a inovação é tudo, a inovação é toda em matéria de fluxo, o que a gente pode melhorar e que pode ter uma transformação em matéria de fluxo, processo de fluxo de trabalho, e no fluxo de trabalho tem que pensar no usuário. Então, para a gente, enquanto usuários do Poder Judiciário, magistrados, magistradas, servidores e servidores, essa automação é o que há. Agora, eu não posso também pensar que a automação, a justiça digital, ela vai resolver todos os problemas do mundo, porque quando eu vou olhar para o meu usuário final, que é o jurisdicionado, eu tenho uma desigualdade social enorme e tenho os excluídos digitais. Então, tem que pensar em formatos que vá atender a esse destinatário final da prestação jurisdicional. Mas, para a gente, enquanto usuário do Poder Judiciário, a gente tem que não pode desprezar de forma alguma essa automação e todas as facilidades que a justiça digital nos proporciona. Então, vou falar de PDPJ e PJE nessa perspectiva. Então, a plataforma digital do Poder Judiciário é um marketplace onde se oferece um ambiente integrado para gestão de processos a partir de recursos e funcionalidades disponibilizados como microserviços. Vou fazer aqui, como leiga que sou, eu não sou da área de TI, então a minha posição sempre nesses processos de automação, eu estou sempre como gestora negocial, que eu tento ser a voz dos colegas magistrados e magistradas e dos servidores que vão usar o sistema. Então, nada mais é do que um espaço em que vai colocar alguns aplicativos. Imaginemos os aplicativos que a gente tem nos iPhones, que temos nos telefones da Samsung. É isso o marketplace. São aquele espaço que tem aqueles vários aplicativos para a gente poder utilizar dentro das nossas necessidades. Agora, numa perspectiva de PDPJ e processo eletrônico, para mim, o que eu enxergo enquanto usuária final, o que de grande relevo é a transmissão de dados, eu poder fazer integração de sistema para que os dados transitem. Então, a gente muda um pouquinho a nossa perspectiva de que antigamente, quando a gente estava nos autos físicos, a gente entregava o papel. Aí depois, quando a gente passa por um processo uns autos virtuais, que não são os autos eletrônicos, a gente também pensa, a gente continua, enquanto usuário, naquela perspectiva, não tem que receber o papel. Os autos, eles têm que estar, os autos virtuais, eles tinham que estar ordenados ali, com aquela mesma lógica dos autos físicos. Mas agora a gente tem que virar a chave. A gente está falando de processo eletrônico. E processo eletrônico, o principal dele, é que eu consigo pensar nessa transmissão de dados, é a integração de sistema. Eu estou falando, se eu tenho um sistema eletrônico do nosso lado, que é um PJE, por exemplo, enquanto Justiça Federal, que atua em grande mar, ela vai atuar com o poder público do outro lado, enquanto parte, eu posso pensar na transmissão de dados e posso pensar nos sistemas eletrônicos conversando entre si. Então, eu enxergo que um grande avanço em toda essa nossa evolução, essa possibilidade de transmissão de dados. Agora, isso requer que nós enxerguemos os processos eletrônicos de uma outra perspectiva. Eu não posso querer que o processo eletrônico ele tenha a mesma cara, os autos eletrônicos tenham a mesma cara dos autos físicos. Não é isso. Acho que temos que explorar a essência do processo. Então, aqui a gente está falando de ação previdenciária, mas eu trago, dentro nessa perspectiva de integração de sistema, quem também está construindo o DPVAT Juris, que também é uma forma de integração similar ao PrevJude, que não vai ser entre INSS, mas coloca a Caixa Econômica Federal também para receber os dados, o Judiciário também como receptor de dados da Caixa Econômica, para facilitar a tramitação processual. Porque o que a gente quer com essa transmissão de dados? A gente quer eliminar mais e mais os pontos mortos do processo e diminuir a interação humana em ações que podem ser perfeitamente supridas pelos sistemas. Bem, então, como eu falei de PDPJ, essa plataforma digital, é isso aqui que a gente vai enxergar na PDPJ. Então, nesse quadrinho aqui menor, são todos os sistemas que estão sendo construídos e embutidos na PDPJ. Então, assim, o clicar, a gente pode usar via plataforma, a gente pode entrar na plataforma da PDPJ e clicar, por exemplo, no PrevJude, colocando
usuário e senha, a gente vai ter que enxergar os serviços, mas isso não nos resolve. Então, minha grande preocupação, e isso aí o Rafael, como, como o gestor técnico desse sistema, que é o PrevJude, ele sempre ouviu meus reclamos e eu dizia para ele, não, Rafael, não basta ficar, não basta que tenhamos um acesso a um sistema via PDPJ, para a gente entrar com usuário e senha. A nossa realidade é diferente. Tem que estar embutido no PJE. Tem que fazer de uma forma que tem que estar tudo embutido no PJE ou no EPROC. Por quê? Porque a gente está trabalhando com volume. Tudo que for em lote, para a gente, é o que há. E a gente chega nessa construção, chegamos no PrevJude, que é esse sistema de integração. Então, ele é uma integração do sistema do INSS com os sistemas, com o sistema do judiciário, e no PJE ele já está dentro do fluxo do PJE, da automação. Então, tem um ponto de automação no fluxo do PJE, a gente consegue receber os dados do INSS, eu não preciso mais fazer um despacho porque o INSS não juntou as telas do sistema, porque ele não juntou o processo administrativo previdenciário, que é uma outra funcionalidade, que já não está totalmente disponibilizada por problemas nada da Prev. Mas é um ponto que a gente vai conseguir. Então, imagina, o tempo que a gente gastava, o juiz despachando, a secretaria intimando, o tempo que a gente conseguiu eliminar com essa integração, que ela busca, o principal dessa integração é a agilidade da tramitação processual, buscar a efetividade da jurisdição, porque a gente tem um outro serviço no PrevJude, que é o da intimação judicial, e, ao fim e ao cabo, aumentar a eficiência do poder público, não só o Estado juiz, é o Estado administração também. Porque quando o INSS ele deixa de cumprir uma ordem judicial, quando o INSS deixa de juntar a documentação, disso pode advir uma sentença de improcedência, isso pode advir multas pela não cumprimento da ordem judicial. Então, se eu olho o Estado de administração, o Estado juiz, não vejo eles têm todas as diferenças, mas eles estão, ao fim e ao cabo, a gente tem que pensar numa eficiência. Por quê? Porque Estado juiz e Estado de administração, eles têm o dever de prestar um serviço público, um jurisdicionado, cidadão, ao fim e ao cabo, ele quer o serviço. Na verdade, às vezes, quando a gente começa nos rincões aqui do nosso Brasil, não há muita diferença na cabeça do leigo o que é serviço da administração, do Estado de administração, do Estado juiz. Ele quer o serviço, ele quer o seu benefício previdenciário. Se vai ser via INSS, se vai ser via judiciário, isso pouco importa. Ele busca ali, na essência, é a sua prestação previdenciária que tem o cunho dessa prestação previdenciária alimentar. Então, dentro dessa perspectiva, já feita essa introdução, que a integração, para mim, é um grande avanço nessa nossa atividade profissional, que a gente começa a utilizar a máquina para tal. Eu vou utilizar a máquina toda, eu vou extrair da máquina toda a sua potencialidade e deixar com que máquina converse com máquina nessa perspectiva de integração. Então, são sistemas falando com sistemas, eliminando a interação humana nesse ponto, mas eliminando a interação humana, percebam, eliminar a interação humana na perspectiva de quando eu tenho um poder judiciário de um lado e tenho uma instituição pública de outro. Eu não estou falando de eliminar a interação humana na perspectiva do usuário final, que é a nossa clientela, a clientela maior do Juizado Especial Federal. Bem, então, dentro do PrevJude, nós temos esses 4 serviços: o dossiê médico, o dossiê previdenciário, o processo administrativo previdenciário e a intimação judicial. O dossiê médico está recebendo hoje isso via PJE, já devem ter sentido isso. Isso já está. O dossiê médico, o dossiê previdenciário, serviço que já está em funcionamento nos 3 tribunais. Vocês conseguem receber, a partir da distribuição do processo, automaticamente vem para os autos judiciais o dossiê médico, o dossiê previdenciário e o processo administrativo
não, o processo administrativo previdenciário, ele virá para os autos, mas ele não está ainda, porque a gente não concluiu, falta um trabalho ainda no CNJ, por conta da DATAPREV, que ainda está em testes. Mas dossiê médico, dossiê previdenciário, com todas essas informações, a gente tem acesso a partir da distribuição. Então, não houve nenhum um ato humano para que esses documentos viessem para o processo, até porque esses documentos, eles estão... o indivíduo, para disponibilizar isso para os autos judiciais, ele seria um mero intermediário, porque realmente são documentos que estão em sistemas do INSS. Ora, se estão, aquilo que está em sistema, ele pode vir por meio de um sistema para outro sistema. Então, foi essa lógica para a gente chegar nessa integração para receber a documentação que vem documentação que estão no sistema do INSS e que são necessários para o julgamento das ações judiciais previdenciárias. A intimação judicial é outro serviço que está em via de ser disponibilizado e posto no ar. Falei para a desembargadora Daldice que é um serviço que foi executado para o PJE pela terceira região, e o Davi me garantiu que isso estaria no ar dia 23 de fevereiro. Não sei se o Davi está aqui na sala, mas eu estou aguardando esse dia 23 de fevereiro, porque se tiver a partir dessa disponibilização no TRF3, porque já está na versão nacional, a gente vai conseguir disponibilizar para os outros dois tribunais, TRF1 e TRF5, e isso aqui é um grande ganho para a gente. Eu queria ressaltar aqui que houve uma certa incompreensão no início do desenvolvimento do projeto. Isso não significa que o judiciário vai assumir a posição do INSS, vai implantar benefício de forma alguma. Não é disso que estamos falando. Então, estamos falando do judiciário, por meio de seu sistema eletrônico, PJE, enviar os dados da ordem judicial, que é algo que a gente já faz de uma forma não eletrônica, que a gente manda para as SEABs. O que foi construído é mandar os dados da ordem judicial para o sistema do INSS, para o INSS via sistema, para que eles cumpram de uma forma mais rápida. Não é crível que a gente vai aceitar em 2024 esse descompasso no descumprimento de uma ordem que tem tudo a ver com uma ordem que vai ser implementada via sistema, e passarmos em algumas regiões vários meses para a implantação de benefício. Então, a gente precisa superar isso, e não é olhando o usuário, voltando aqui para uma da essência, para uma da essência da inovação, é olhar o usuário o usuário de tudo que a gente está falando aqui, final, é o jurisdicionado, que precisa estar com o seu benefício e com o seu direito efetivado. Não adianta a gente garantir direito por meio de uma sentença, se aquela sentença não for cumprida. Então, isso aqui acho que a pedra de toque do Previjude é a intimação judicial, não é a comunicação das ordens judiciais de forma automatizada. Bem, então aqui o dossiê médico, eu só estou trazendo aqui um modelo de laudo que está sendo recebido nos processos judiciais. Então, aquele laudo que é feito na via administrativa, ele está vindo de uma forma automatizada, coisa que a gente tinha muita dificuldade de receber, porque isso não é documento do INSS, isso é do INSS, mas isso é feito era um outro sistema, por conta gerido pelo Ministério da Previdência, e aí essa falta de comunicação das instituições gerava na dificuldade de ser apresentado o laudo no âmbito dos processos dos autos judiciais. Então, agora a gente já tem isso, e o nosso trabalho agora é para a disponibilização da avaliação biopsicossocial, que é do LOAS, para a gente também ter acesso a esse documento que é produzido eu acho que o LOAS já é um outro sistema, que não é o SAB, é o CIB. Então, tem umas dificuldades de implementação, mas, ao fim e ao cabo, o que se quer é o resultado da avaliação biopsicossocial do benefício assistencial e, no caso aqui, a gente já conseguiu o laudo médico para
os benefícios por incapacidade. Então, o dossiê previdenciário são aquelas delas que também vocês já conhecem, que era coisa que nós tínhamos acesso, mas que era juntado pela Procuradoria, e agora já vem de uma forma automatizada, com essas informações que estão aqui na tela. E fizemos, aí foi um trabalho, um outro ponto que é importante frisar, esse trabalho do PrevJude, desse sistema, não é capitaneado pelo CNJ, mas ele tem a participação de todos os tribunais, e a construção disso, antes de chegar, falei do TRF no âmbito do PJE, mas antes disso, todo o trabalho que a gente faz no CNJ é um trabalho colaborativo com todos os tribunais participantes, aqui no TRF3, é o querido Raio Moisés que participa de uma forma muito ativa, nada conseguiríamos desse PrevJude sem Caio, sem Rafael. O Rafael está no CNJ, mas o Caio aqui do TRF3, ele participa ativamente. Então, assim, a gente constrói tudo que eu estou apresentando é construção coletiva. Isso aqui é dos 6 tribunais, 5 tribunais, porque o TRF6 entrou depois, mas os 5 tribunais federais participando ativamente de toda a deliberação. Por isso que o nome do comitê que eu faço parte é o Comitê Deliberativo do PrevJude, que é porque a gente está deliberando o tempo inteiro nessas regras negociais para que a gente apresente uma integração, a gente apresente uma funcionalidade aqui que vai melhorar a nossa atuação profissional, assim, aquilo que a gente puder diminuir de tempo de trabalho e aumento de produtividade, é isso que se quer. Então, aqui não é, sabe, do volume dos nossos juizados, que só está aumentando e aumentando e aumentando no número de ações judiciais. Então, a gente precisa pensar em alguns mecanismos que facilitem a nossa atuação, tanto do magistrado como de magistrado, servidor e servidoras. Então, a gente pensou também nesses resumos de dados previdenciários, seriam aquilo que, a partir da nossa percepção de juízes que atuam em juizado e fazem parte do Comitê Deliberativo do PrevJude, seriam informações importantes para que ele que fosse manusear os autos, rapidamente ele conseguisse enxergar aqueles dados principais que estão nos outros documentos que vêm pelo PrevJude para ação, para os autos judiciais. Bem, então, aí, como eu falei, que a cereja do bolo do PrevJude é a intimação judicial, é um serviço de intimação. Então, esse serviço de intimação judicial, ele vai precisar, sim, da nossa parte, que a gente faça, que a gente transforme a sentença amiga, que é conhecida de todos, todos conhecemos a sentença amiga. Eu disse, quando estava no CNJ, ela encabeçava todo esse movimento. Então, transformar essa sentença amiga no tópico, a gente enxergar esse tópico síntese que vai ser lançado no PJE, vai entrar no ar, como me disse o Davi, a partir do dia 23, não sei se concretiza, mas a gente conseguir transformar ele lógica. fala, Lívia, ele pode te esclarecer, tá? Ô, Davi, será que eu te coloquei em maus lençóis? Eu estava falando com ele aqui, ele está na sala. Daqui a pouco eu dou a palavra para ele para te esclarecer ao vivo. Eu estou finalizando aqui, desembargadora. Então, Tá. assim, o tópico síntese nada mais é do que os dados da sentença amiga. Agora, quando a gente fala de tópico síntese, estou falando de dados estruturados. Por quê? Porque é o PJE que vai conversar com o sistema do INSS. Então, não basta a gente pensar na sentença amiga, que era aquele documento que a gente entregava para o INSS para facilitar a implantação. Não, agora a gente vai entregar os dados para o INSS. Então, a mudança da nossa lógica de pensar nos dados, não pensar mais só na informação. A informação ela tem que ir estruturada no caso específico, para o INSS, para que ele consiga implementar de uma forma mais rápida o benefício. Então, isso aqui vai ser o tópico síntese, que ele vai implementar ali a intimação judicial no âmbito do PJE, e isso vai valer para os três tribunais. Então, quando a gente vai mandar, essa comunicação que eu estou falando de transmissão de dados, sistema para sistema, a gente manda informação, vai mandar como esse tópico síntese, sentença amiga, vai ser encaminhado para o INSS, para o cumprimento. O INSS ele vai devolver uma comprovação de cumprimento da OTA. Há uma notificação. Então, tudo foi pensado para a gente não ficar em vácuos, a gente não ficar sem saber como é que aquela ordem que a gente caminhou, ela foi tratada no INSS. Bem, como eu falei, similar ao PrevJude, a gente também tem o DPVAT que está em desenvolvimento, ele não tá disponível
ainda na mesma lógica de integração no PJE, porque está sendo construído ainda na PDPJ, no âmbito do CNJ. Então, indo feita essa primeira fase, que é a inclusão da integração na PDPJ, depois isso vai ser incluído também no PJE. Então, aqui é só rapidamente o DPVAT-JUD, que não é o tema, só apresentar aqui, porque para mostrar que não é só o PREV-JUD enquanto lógica de integração, a gente tem vários sistemas, a gente pode pensar, o céu é o limite para a gente pensar em integração. Só tem que ter um trabalho de desenvolvimento. Então, o DPVAT-JUD é a mesma lógica do PREV-JUD, e que teve participação do CJF também no acordo de cooperação técnica, porque tudo isso, nesse desenvolvimento, a gente tem que passar primeiro por uma pactuação, formalizar uma pactuação com a instituição para que ela permita essa troca de dados. Então, aqui também, continuando do DPVAT-JUD, acho que a gente pode passar, até por conta da hora, não quero comer nenhum tempinho do querido Rafael, e eu estou à disposição que vocês precisarem, então deixei aqui o contato lá do CNJ, o que precisarem de algum esclarecimento, integralmente à disposição, porque o que a gente quer aqui é melhorar mais e mais o sistema. Então, aqui eu tento ser a voz do usuário, do Poder Judiciário, do magistrado, para perturbar o meu querido Rafael, que é o gestor técnico do projeto, para que ele fique melhor e melhor. Assim, que eu sempre falei que eu não me contentava, enquanto gestora negocial, eu não me contentava dessa integração do sistema da INSS, eu não me contentava na PTPJ. Por isso que é todo o trabalho que se faz junto com os tribunais para que a gente chegasse na ponta. Então, agora eu estou satisfeita com o prévio, ele tá operacional. A minha entrega não é em PTPJ, a minha entrega é no sistema. Enquanto não estiver no sistema, o projeto não está concluído. Então, eu agradeço muitíssimo, desembargadora, por essa oportunidade. Agradeço também novamente os colegas da terceira região, Carlos, Caio e os demais que tanto colaboram com o nosso trabalho no CNJ e nessa perspectiva de atuação integrada, construção coletiva de soluções. É no que eu acredito. Muito obrigada. Lívia, muito, 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 muito obrigada, tá? Você trouxe aí até a sua figura, quando você coloca, eu sou a parte negocial, e o Caio tratou tão bem disso para nós, né? Na primeira aula, né? No nosso primeiro encontro, né? E o Davi também, e o Fábio, quando o Davi se coloca, eu sou a parte negocial, e o Caio é o nosso Rafael. Então, está muito bem desenhado aqui a necessidade de integração. Integrar é tornar inteiro, né? É reunir. Então, a proposta desse curso também era integrar, era reunir, para pensar soluções, para também chorar juntas pelas dificuldades e não só chorar, porque chorar também não resolve. É apontar o que a gente quer, né, como usuário. Nós somos muito importantes como usuário nesse processo. Se a gente não reclama, não tem solução, né? Só tem solução se a gente é ativo. Então, você tocou no assunto que é super importante deixar bem claro. Integrar não tem hierarquização. Então, a gente não está na posição de fazer o trabalho do INSS, né? A gente não vai implantar, a gente vai enviar os dados para viabilizar a implantação. A gente enviaria isso por ofício, só que agora a gente vai enviar via sistema, né? Então, isso tem que ser desmistificado. Um dos pontos que a gente queria era eliminar equívocos na compreensão de algumas dinâmicas. Foi muito bom você destacar isso, né? E tudo isso, toda essa integração é para entregar o bem da vida, que é a efetividade da jurisdição. Nós somos muito, muito, muito eficientes. Produz muita sentença, mas às vezes falha na entrega, na efetividade, na entrega do bem da vida. São duas coisas diferentes. Eficiência e efetividade são diferentes. São necessárias, mas são diferentes. A gente quer as duas.
eficiência e efetividade. E a integração é um instrumento para isso. Eu agradeço muito. Você é a pessoa que eu entendo assim, que o sistema tem que refletir o que a gente quer. E às vezes a gente quer por ter passado, por ter vivenciado. E você vivenciou muito, a sua jurisdição é muito contaminada no bom sentido, influenciada pelo que você vivenciou, pelo que você viu. E você traz isso para o sistema, né? Então, as ações do CNJ para a integração têm esse cenário de inclusão. Pensar na evolução, mas pensar nas realidades, nas múltiplas realidades do Brasil, mas sempre para aproximar uma realidade da melhor realidade possível. Bom, Davi, você pode abrir sua câmera rapidinho para você. A primeira pessoa que eu vou dar voz para se defender. Por favor, Davi. Você Para está aí? defender, desembargadora, eu não acredito que está frustrado o prazo. Não, mas ele disse que foi entregado para ele quarta-feira, tá? A homologação de alguma coisa. Davi, abre o microfone do Davi aí, gente. Se ele não tiver, ele disse que estaria, que já estaria na sala. Ele tá dirigindo. Ele está dirigindo, então pode falar. Apareceu aqui. Ah, é? Então não pode. Deixa. Oh, tá, poder? Oi, Ó, doutor. Dirigindo, vai Estão me colocar ouvindo? lá mais para. Oi, Estão me ouvindo? estamos te estamos. ouvindo. Eu vou só deixar a câmera fechada para não ficar com o celular aqui a mostra enquanto eu estou dirigindo. Mas o microfone eu consegui abrir aqui, tá? Só um minutinho. Até peço desculpas aí que eu estou em trânsito para o tribunal, mas estou à Tranquilo, disposição, doutora. tranquilo, Davi. É a nossa intimação, Davi, nossa parte de intimação que dependeria disso para liberar para as outras regiões. Isso. A gente recebeu essa semana a informação lá do grupo no Previjude, né, que estaria pronto o serviço da V2, do DataPrev. Só para deixar claro, a gente usa o dossiê médico eletrônico ainda na V1 e a gente viu que não teria capacidade de processamento adequado para a gente se a gente entrasse com as intimações judiciais na V1. Então, o INSS e o CNJ desenvolveram essa V2, a versão 2 do serviço, que tem uma melhoria muito grande de performance e atende o que a gente precisa, né? A gente recebeu essa semana na quarta-feira a gente recebeu a informação do segundo item relativo à V2. Eram duas questões que a gente tinha pontuado de pendências. Então a gente está fazendo o trabalho de homologação essa semana. A ideia é a gente terminar a homologação na segunda-feira. Se não tiver nenhum problema nessa homologação, e eu acredito que não vai ter, a gente consegue subir a semana que vem o serviço de intimação judicial aqui. Independente da gente subir a parte de fluxo, a parte do próprio desenvolvimento no PJE, a liberação da issue, a gente já pode ajudar os outros tribunais desde agora, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas só Tá, por segurança a gente vai testar certinho se está funcionando bem o serviço e liberar na semana que vem. perfeito. Está satisfeita, Davi? Davi. Tem duas perguntas aqui no chat. Posso ler? Pode, Caio, por favor. Tá. Aliás, você Uma, pode de- traduzir para mim. uma delas é da Marília Régia Martins. Marília diz assim: Bom dia, desculpem a dúvida que é até pouco pertinente ao tema tratado na apresentação, mas gostaria de saber qual o setor responsável por fornecer privilégios de acesso ao PrevJude aos diferentes perfis de usuários, gabinete, apoio secretaria, etc., na subseção de São Paulo. Obrigado. Quem é? Para quem? Todos os serviços. Eu posso responder essa, doutora? Pode, por favor. Todos os serviços que são liberados pelo CNJ, os que a gente chama de sistemas nacionais, eles são de atribuição da corregedoria fazer a liberação. Geralmente, então, é um pedido encaminhado para a CORE. Aqui. Perfeito. Obrigada, Davi. Mais aí, Caio, por Tem favor. mais uma.
Paulo Roberto Alves. Tem ferramenta de contagem de prazo automática quando remetemos o processo para a SEAB para cumprir decisão judicial? Se não tiver, tem previsão de implementação dessa ferramenta? Eu acho que essa é o Davi também. Davi. Não, tranquilo, doutor. Assim, a gente entende que com a implementação da intimação judicial por completo, a gente não vai ter essa questão da necessidade do prazo, porque a ideia é que as implantações elas comecem a se tornar automatizadas. Então, a partir do momento que chegar no INSS, a tendência é que com a automatização de todos os tipos de serviço, a resposta seja no mesmo dia, para não dizer que vai ser ainda em 3, 4 ou 5 minutos. A gente fez um dos testes e a resposta do cumprimento com a juntada do recibo, ela se deu em 1 hora e meia. Ok. Agora De posso qualquer forma, complementar aqui? Davi, Pode, essa pode. contagem... O Lívia. Caio quer falar primeiro? Oi, Caio, Não, desculpa. mas de qualquer forma, Davi, precisa haver um controle de prazo, né? E a pergunta é se a gente pode, no fluxo, fazer essa contagem automática e depois, por exemplo, já remeter para uma outra tarefa, né? Pode sim. Isso. Tá bom. Obrigado, Davi. Ah, Lívia, imagina. desculpe. Lívia. Não, eu queria só fazer um adendo ao que Davi coloca, esse exemplo que ele deu. Isso aqui é do LOAS, que o LOAS já está automatizado, inclusive a gente não está entregando só os dados da sentença. Quando a gente entrega os dados, mas já está totalmente automatizado do lado do INSS. Então, ele está recebendo aquilo e mandando para o sistema de implantação, no LOAS. Então, ele está dando aqueles dias que a gente esperava para o cumprimento da ordem, ou então meses, no LOAS. Se a gente for utilizar essa ferramenta de integração, hoje já está em horas. E a promessa do INSS é ele disponibilizar em maio essa automação para o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Então, que é o nosso maior volume. Então, diante disso, a gente vai estar... A ideia é começar a caminhar benefício por benefício até já atingir essa automação de todos. Então, se quer que seria o caminho feliz, como fala o pessoal da informática, é que a gente chegue nesse cumprimento em horas, mas enquanto não tem, a importância do prazo foi colocado, do acompanhamento do prazo, porque não está se falando de automação ainda total, está entregando dados, tirando o LOAS, os demais benefícios, a gente vai entregar os dados para o INSS, ele vai ter uma tarefa manual de cumprimento lá na ponta. Então, o prazo, essa pergunta é muito pertinente, vai ter que observar essa contagem. E outra coisa, alguém colocou aí da primeira região que é a contagem via sistema. A gente também tem, não sei, Davi, você tinha tornado disponível para nós os dois sistemas, né? As duas formas de envio, né? Não fechou aquele outro, não, né? Não fechou, não. Eu respondo já pelo Davi. A Tá, gente pode mandar ainda pelas duas formas e também intimação nossa também pode ser, a gente também, dependendo do fluxo, pode fazer via sistema também. isso. Eu posso fazer algumas Pode, observações aqui do chat. pode. Só para lembrar o pessoal aqui, no chat foi disponibilizado um link para pesquisa de satisfação em relação ao curso. A Sabrina, que nos auxilia aqui Tá, no gabinete da coordenadoria, colocou aqui um arquivo também com respostas às perguntas do chat que não puderam ser respondidas nos outros dias. Eu acredito que esse arquivo depois vai ser incrementado, enfim, que ainda tem algumas respostas ali que estão em aberto. Aí tem também o seguinte, o Dr. José Denilson criou aqui um grupo de WhatsApp para discussões sobre gestão cartorária no PJE. O link para ingresso nesse grupo de WhatsApp também está aqui no chat. O Cleverton que postou esse link aqui. Por fim, eu queria também dizer, só reforçar também algo que eu coloquei aqui no chat, que é ontem, depois da palestra do Dr. José Denilson, eu fui ao YouTube procurar algum tutorial sobre intimação, sobre automação de etiquetas, e encontrei um muito bom e aparentemente bem completo, que eu coloquei também aqui no YouTube. É um tutorial rápido, tem acho que 15, 20 minutos no máximo, né? Muito, vale a pena. Eu acho que era só essas coisas. Só para ver se tem mais alguma pergunta.
Eu acho que era só isso mesmo. Obrigada, Caio. Eu agora, então, passo a palavra para o doutor Rafael, para a sua fala. Você fica à vontade. Obrigado, desembargador. Agradeço a senhora, representando a terceira região, como todo convite para falar sobre um tema que me é muito caro. Adoro falar sobre inovação, pensar sobre o futuro. E vou tentar fazer minha apresentação, acho que mais como história, uma conversa, vou apresentar, em linhas gerais, o projeto da extensão, mas acho que pelo perfil do público e como a gente está discutindo e pensando o sistema, os nossos fluxos, vou tentar transformar isso numa conversa e em algumas provocações para a gente pensar quais são os próximos passos e até está alinhado muito com que a apresentação que minha colega Lívia já fez sobre a própria PDPJ e como está evoluindo o consumo de informações, aquelas que antigamente a gente tinha que mandar com ofício para receber impresso, para poder juntar num processo, autuar que agora passa a ser uma interação entre sistemas e também com o cumprimento da determinação que também passa a ser conversa entre sistemas. Eu vou pegar a tela para compartilhar a apresentação. Só um instante. Coube a mim falar sobre a extensão PJE mais R e o futuro do PJE. Subtítulo que eu atribuí foi uma jornada para a eficiência e inovação na justiça. Isso, obviamente, ligado a várias outras frentes. E eu faço desse espaço um espaço de provocação, como eu disse, para a gente repensar qual o caminho que a gente vai seguir daqui para frente. De cara, o que a gente vive no nosso dia a dia, o próprio evento da indicação, é que nós temos vários desafios, não sendo o menor deles a morosidade que nós temos na tramitação dos feitos processuais, algumas inerentes, algumas por desafios ainda técnicos, e uma necessidade de modernização do judiciário. Isso é comum a todos os sistemas de processo eletrônico, mas com relação ao PJE, eu acho que vale a pena usar o espaço para a gente destacar algumas informações. É um sistema que costuma ser bastante criticado. Quem aqui não viu algum meme falando do PJE, ou quem mesmo não sofreu já com alguma instabilidade. Mas é preciso falar que dos sistemas de processo eletrônico hoje no país, o PJE ele é o de geração mais moderna. Ele ainda não é o sistema de processo eletrônico que nós sempre sonhamos, mas ele é o que oferece o maior número de funcionalidades e que está mais condizente com o estado atual dos tempos. E a gente vê por outro dizer, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, e questão de preferir é uma coisa muito pessoal. Mas, do ponto de vista técnico, o sistema, o PJE é o mais moderno por algumas questões. Primeiro, pelo conjunto de tecnologias que ele implementa, que efetivamente é, sem sombra de dúvidas, que utiliza as soluções mais modernas disponíveis no mercado e as estratégias de desenvolvimento mais atuais. Mas tem um componente específico que às vezes a gente não valoriza, que ele é invisível e que eu chamo a atenção de todos para ele. O PJE vem com um chamado motor de fluxo. Esse motor de fluxo é uma fábrica de automação que tem embutida nele. E aí o TRF da primeira região, o TRF da terceira, são dois dos tribunais usuários do PJE que exploram muito bem esse aspecto do PJE enquanto sistema de processo eletrônico. E tem várias estratégias de automação. E no dia a dia do usuário, talvez quem lembre com uma janela maior de tempo, várias daquelas atividades manuais ou de controle que nós tínhamos que fazer com estratégias outras fora do sistema, com planilha, várias dessas hoje elas são embutidas e assumidas pelo próprio sistema dentro desse motor de fluxo. E aí é um ponto de atenção que, independentemente de qualquer solução tecnológica, até o uso mesmo dessa extensão, isso é um ponto de atenção necessária tanto para o primeiro grau quanto para o segundo grau na relação com o sistema de processo. A gente tem um ambiente para automação. É esse lugar que precisa ser revisitado e aprimorado a cada tempo. Para facilitar que, por exemplo, como uma das perguntas suscitou, como é que fica a contagem de prazo? Como é que fica o controle desse retorno da intimação do sistema que está lá na PDPJ? Esse motor do fluxo que é inerente ao PJ tem a capacidade de gerar essa automação embutida que é a mais rápida, a mais performática e que diminui muito da carga de trabalho dos usuários. Mas, dito isso, feito o elogio, dito que é um sistema de última
tecnologia, o que tem de mais moderno nos sistemas, o fato é que nós, usuários, no nosso dia a dia, temos um sofrimento constante com relação ao uso desse sistema. Não é exclusivo do PJE, mas temos várias necessidades. O fato é que, pelo tamanho dos tribunais, o TRF3, por exemplo, é um tribunal gigantesco com volume de processos enorme, assim como o próprio TRF1, o TRF da Quinta Região, e os tribunais estaduais especificamente que utilizam o sistema, trouxeram uma demanda muito prioritária de aprimoramento e melhoria do fluxo dessa massa de processos. Isso tem gerado uma priorização sistemática de soluções de questões de fundo. Então, são aquelas questões do banco de dados, do servidor, da forma como o processamento é feito, como é que são registrados os logs, como é que é alimentada a tabela. Então, várias coisas assim que no dia a dia do usuário, dos juízes, dos servidores, dos estagiários, do advogado que está no dia a dia, talvez não transpareça. Mas essa necessidade para dar conta desse volume gerou essa priorização, muito justificadamente, dessas outras questões. Mas o dia a dia do usuário, obviamente, continua com as demandas, e essas demandas dos usuários de necessitar resolver um problema do seu fluxo de trabalho nunca era resolvido. E é nesse contexto que surge a extensão PJE mais R. O intuito dela e o subtítulo dela mesmo, o próprio R, é uma menção ao intuito de que, para o usuário final, o PJE seja mais rápido, mais racional e mais relevante. Ele traga realmente aquilo que importa para o dia a dia de trabalho do servidor, e é isso que está por trás do projeto. E aqui eu aproveito para fazer uma justa consideração que, ao se estruturar esse sistema como uma extensão, ele trouxe também algumas outras características. Ele foi desenvolvido dentro do ambiente do próprio servidor. Ele traz e agrega valor para o espaço em que o servidor ocupa, sua máquina de trabalho. Então, é uma extensão, ela é gratuita, de código aberto, feita para os principais navegadores que junto concentram mais de 90% dos usuários, que são as extensões Chrome e Firefox. Atualmente também tendo a capacidade de ser instalado no navegador da Microsoft, o Edge, que é compatível com as extensões do Chrome, e ele traz várias funcionalidades, como essa vida de automação, acessibilidade, melhoria da experiência do usuário e integração com outros sistemas ao PJE. Esse conjunto de funcionalidades foi desenvolvida justamente com esse aspecto colaborativo, de código aberto, dentro do espaço do próprio usuário, e na hora que isso é feito dentro do browser, do local em que nós acessamos o PJE, isso tira toda uma carga de demanda que existiria para o próprio servidor. Então, aquelas outras demandas que são prioritárias e geralmente resolvidas pela TI do tribunal, não entram no espaço de concorrência com a extensão. A extensão usa a capacidade computacional do seu computador, da máquina do usuário, para resolver os problemas e aquilo que é importante para o usuário. Então, ele vai fazer essas automatizações de tarefas repetitivas, como triagem, movimentação, filtragem, elaboração de atos, cumprimento de decisões e transposições de dados para outros sistemas, mas permite também busca inteligente de informações relevantes dentro do sistema processual, fazendo estratégias que, às vezes, não estão disponíveis à mão do usuário. Ele também traz a possibilidade de interagir com o editor, criando a elaboração de minutas de atos processuais com base em modelos pré-definidos e dinâmicos, isso já embutido dentro do sistema, e a apresentação de informações sobre as tarefas e processos com base em análise desses dados que estão disponíveis, tendo espaço de aprimoramento e evolução em cada uma dessas frentes. Quais são os benefícios que a gente tem com uma solução dessa? Primeiro, o que fica evidente, que foi destacado logo no começo, é que as demandas de usuários elas não precisam entrar na fila de concorrência ou na lista de priorização do próprio sistema. E aqui eu repito, se a gente tem um problema no banco de dados que está afetando 3 milhões de processos, aqueles 100 processos que você precisa assinar e que o botão está no lugar errado ou está travado, nunca vão ter a chance de concorrer nessa lista de priorização. A solução do banco, a questão do problema técnico que está influenciando o sistema, ou da indisponibilidade da vez, nunca vai perder para a sua necessidade enquanto usuário. Então, esse benefício imediato de a gente ter duas filas de priorização e de discussão, uma focada no usuário por meio da extensão e a do próprio sistema, de cara é o benefício estrutural que a gente tem com a utilização dessa ferramenta. Mas o intuito, do ponto de vista individual, como usuário, é o aumento da produtividade, a redução do tempo de tramitação dos processos. A gente tem um espaço para criar maior previsibilidade e segurança jurídica na replicação das decisões.
O servidor também tem a otimização de tarefas rotineiras, diminuição da carga de trabalho manual, maior foco em atividades estratégicas, já mostrando que é relevante para ele atuar no seu dia de trabalho. E ainda de forma incipiente, mas isso traz uma série de possibilidades até para a própria advocacia na hora de utilizar o sistema, com agilidade na consulta de processos e informações, a maior celeridade processual quando ele necessitar se manifestar ou juntar um documento, e melhoria na comunicação com o judiciário. Sendo essa especificamente uma das frentes onde a gente poderia avançar, mas pela falta de colaboração, não tem avançado tanto, mas que é também um caminho criado pela própria extensão. Bem, vou mostrar rapidamente aqui como a extensão na prática. O intuito é que a exploração da extensão seja por meio de algum curso mais prático, específico. A equipe que tem atuado no desenvolvimento tem já feito essa atividade com alguns tribunais e algumas turmas em loco, e acredito que também teve algumas iniciativas na própria terceira região, mas isso tem sido feito na primeira região, na quinta região já tem algumas capacitações estabelecidas. De cara, quem está olhando o PJE talvez esteja até estranhando a cor, mas como é um sistema que interage com o próprio PJE na máquina, essa mudança é só do lado do usuário. Então, a gente pode mudar para algum padrão de cor diferente que o usuário prefira. Eu, especificamente, gosto de um tom mais escuro. O botãozinho que também está acrescido aqui é uma funcionalidade da própria extensão que foi trazida por provocação do Caio, que está aqui nos acompanhando, e que foi implementada, trazendo a possibilidade de rapidamente a gente baixar uma lista de processos num arquivo que pode ser aberto no Excel com as colunas de informação, por exemplo, aqui da sentença tipo A, dessas 68 sentenças que estão aqui. A gente também tem de cara aqui a implementação de alguns filtros que permitem rapidamente nós acessarmos as tarefas que estão vinculadas a cada um dos filtros. Então, aqui tem esse de gabinete, que traz as tarefas relacionadas com o gabinete. Esses são setores de juizado aqui na primeira região e faz o filtro daquelas tarefas que estão relacionadas com cada um especificamente. Você pode também, hoje, com a versão mais atual, somar esses filtros para acelerar o acesso a essa informação. Aqui também tem algumas etiquetas que são mostradas aqui, geralmente não tem, então, dentro dos processos que tem essa etiqueta urgência, está sendo destacada como a etiqueta do processo que está dentro dessas minhas tarefas aqui. Então, isso tudo são informações que estão sendo trazidas e mostrando para o usuário que é importante. Eu vou até mostrar uma entrega bem recente, e utilizar esse de gancho para falar sobre um espaço de utilização para os usuários mais avançados. Essa funcionalidade aqui, ativar mapa de calor, foi uma entrega recente do desenvolvedor do Tribunal de Justiça do Maranhão, Elmo, que tem colaborado e feito entregas bem relevantes para o sistema. Ele já faz uma análise do conteúdo dos processos que estão em cada uma das tarefas e separa eles pelo indicador de quanto tempo eles estão parados. Então, se tem uma concentração muito grande de processos aqui vermelho, a indicação que desses 68 aqui, um volume bem grande dos processos está parado há bastante tempo. Então, você rapidamente, visualmente, consegue ver na lista de tarefas qual que está com um acúmulo de processos parados há muito tempo, de forma visual, mais clara, às vezes até mais amigável do que os relatórios com os quais a gente trabalha usualmente. Essa funcionalidade, talvez quem já é usuário esteja perguntando, pô, né, isso aqui não está aparecendo para mim. É uma funcionalidade que está disponível na versão de teste da PJE, do PJE mais R, tá? Então, é a funcionalidade mapa de calor, tá? Ela está disponível como uma funcionalidade experimental. Você pode escolher para ele seguir o mesmo padrão aquela colorização que está disponível dos cartões, e ele traz a visualização compilada lá das tarefas, e foi uma entrega bem recente. Aí uso isso de gancho para a gente já ver que é um espaço de experimentação e onde estão sendo feitas entregas de forma constante com várias frentes, desde ajustes na aparência, como eu mostrei para vocês, com ajustes, inclusão de informação da unidade no título, ajuste de alguns equívocozinhos que tem no comportamento dos componentes, mudança da localização de pesquisa, destaque para lembrete, mas traz também uma série de automações,
tem funcionalidades relacionadas com as etiquetas. Então, a atividade, depois de se instalar a extensão, de vir aqui e explorar o espaço de opções, é muito importante. E cada izinho desse daqui vai estar conduzindo você já para um vídeo explicativo de como é que funciona aquela funcionalidade. Então, o projeto tenta ser o mais amigável possível com essas explicações embutidas, com a possibilidade de se desligar cada uma daquelas funcionalidades que você acredita que não está lhe agregando valor ou pode estar gerando alguma incompatibilidade com o sistema. E, no geral, se tiver uma situação de desespero, você pode sempre desativar a extensão como um todo e ela para de interagir com o PJR. Ele volta ao seu estado natural, só para mostrar aqui que depois dela ser desativada, nenhum dos componentes da extensão está instalado. Acho que esse é o ciclo que todo mundo que está como usuário já sabe. Sentiu alguma dificuldade, teve algum problema na interação, algum botão não está se comportando, você clica aqui no botão extensão desativada, se precisar, manda recarregar, o PJE volta ao estado normal. Isso com o intuito de fazer uma apresentação bem breve, mas voltando para pensar o futuro. O que é que isso representa? O que é que a gente está Rafael, vendo com esse tipo de possibilidade que a extensão traz? Rafael, Oi. perdão, desculpa te interromper. Tem algumas perguntas aqui no chat. Você prefere que sejam feitas já ou prefere deixar para o final? Porque elas têm a ver com o que você acabou de expor. Perfeito, eu acho que pode me interromper. Eu disse que era uma conversa, um diálogo e provocação, pode me provocar de volta agora que eu já tento atender as perguntas. A Maria do Socorro Parente Soares pergunta, ela diz, bom dia, gostaria de saber se a extensão está acessível a pessoas com deficiência visual que necessitam de leitores de tela, como NVDA. Essa é uma pergunta excelente. Infelizmente, a gente não está contando com o nível de acessibilidade que nós gostaríamos para as pessoas com dificuldade visual. Eu falo isso com a dor no coração. Algumas das funcionalidades auxiliam quem tem a visibilidade reduzida. Um dos nossos desenvolvedores mais ativos é o Ageilson, ele é da Judiciária de Rondônia, tem atuado no processo de forma intensiva, ele tem a acuidade visual reduzida, ele precisa utilizar a tela de forma bem aumentada para ele poder enxergar e interagir bem. Então, algumas das funcionalidades até auxiliam ele, as automações que ele fez para ele, ele sempre teve no projeto desde o começo, assim, cara, o que tu faz para ti no sistema beneficia, além das suas necessidades na utilização do sistema, mas tem o potencial de resolver as barreiras de todo mundo, inclusive quem não tem nenhuma dificuldade na interação do sistema. Mas a gente tem essa possibilidade de atender essas outras necessidades. O que é que tem acontecido de dificuldade? Como o único integrado a gente só tem um desenvolvedor, só esse que é desenvolvedor usuário que tem relatado o sistema, a gente tem faltado espaço para indicar quais são as dificuldades e a gente tem um desenvolvimento direcionado. Mas que a extensão está capacitada para atender, isso é fato. A gente conseguiria, por exemplo, acrescentar a descrição visual daqueles elementos que não estão atendendo hoje, por meio da extensão. Alguns dos elementos já contam com isso. A gente poderia acrescentar serviços de leitura, de transcrição de texto dentro do ambiente, só que, infelizmente, hoje realmente não tem uma frente tão ampla e atendendo a questão. Mais para frente eu vou tocar até num ponto que talvez possa ser um caminho para a solução disso, mas o fato é que infelizmente, não está com a amplitude que eu gostaria, mas está no mapa de evolução futura. Ótimo, obrigado, Rafael. A Lilian Bernardo de Oliveira pergunta, é possível criar relatórios como para controlar atrasos de movimentações de processos, por exemplo, pelo PJ mais R? Eu mostrei especificamente aquele marcador que ele estava mostrando o mapa de calor, né? Então, ele está fazendo uma entrega com enfoque visual de qual seria, por exemplo, a tarefa que está com maior volume de processos atrasados. E aí a gente pode imaginar até numa estratégia muito rápida, imagina eu como servidor, eu tenho um conjunto de 3 tarefas que são 90% da minha atribuição. Fazendo a utilização só da ferramenta mapa de calor,
eu consigo entrar e visualmente, quando eu logo no sistema, eu vejo, pô, das 3 tarefas, a que está mais urgente é essa segunda aqui, que está com volume maior de processos acumulados. Ainda não é o nível do relatório que você precisa, mas tem, por exemplo, a outra funcionalidade que eu mostrei, que baixa o arquivo do Excel, ele permite criar algumas fórmulas e fazer a injeção daquele dado para você já pegar por etiqueta e pela data da última movimentação que vem lá disponível, para você conseguir criar esses relatórios de forma manual. E se tiver alguma coisa pontual que a gente poderia incluir já na interface inicial, com algumas informações em cima desses dados, qual é a provocação que eu faço para vocês? O ambiente da extensão já está conseguindo acessar todas essas informações e possibilitar essas entregas. Se tem algum relatório específico, alguma forma de apresentar que poderia ser incorporado, pode virar uma provocação dos usuários para esse desenvolvimento, ou até o próprio usuário fazer a transição e virar desenvolvedor dentro da extensão. E aí eu aproveito até o gancho para fazer algumas indicações. Os desenvolvedores da extensão são, na sua grande maioria, servidores, que estão no dia a dia trabalhando com os processos, ou eventualmente juízes. Dentre eles aqui, o próprio Caio aqui, que foi o arquiteto da extensão, a versão atual da arquitetura de desenvolvimento, de como são estruturadas as extensões, aquela possibilidade de ligar e desligar facilmente, é tudo entrega do Caio dentro da extensão. Ele ajudou a construir de forma colaborativa a extensão PJE mais R, e aí é o espaço utilizando essas estratégias que trouxeram o produto. Da própria terceira região também, nós temos o Igor, que é responsável pelas minutas, e ele tem o gestor de modelos que cria de forma automatizada. Ele tinha essa necessidade específica, também servidor de vara, e fez a colaboração do projeto. Então, se tiver alguma específica, já faço o desafio de, pelo menos, de levantar como seria esse comportamento, ou dar um passinho a mais e virar o testador de novas funcionalidades e, eventualmente, desenvolvedor do projeto. Obrigado, Rafael. Tem também aqui uma pergunta da Luísa Mascarenhas Dantas. O PJ mais R tem funcionalidades sensacionais, mas precisamos aprender a explorar. Alguém sabe me dizer se existe algum curso ou tutoriais disponíveis para servidores do TRF1? Perfeito. No TRF1 foram realizadas algumas capacitações em seccionais. Então, alguns desenvolvedores, eu fui em algumas, o Israel, o Ageilson, que eu falei, que são também desenvolvedores, realizaram alguns cursos, capacitando pessoalmente para os servidores em sala de aula, com o computador, olhando o seu próprio login para incentivar e ampliar a boa utilização das ferramentas. Então, esse tem sido um modelo. Eu faço a provocação de conversar com as equipes locais de capacitação para tentar viabilizar a realização desses cursos. Acho que tem uma recentemente marcada para a Seção Judiciária do Ceará. Essa tem se mostrado uma estratégia muito boa. Mas até lá, se você está sentindo necessidade já, faz aquela tarefinha de clicar lá na engrenagem e toda vez dar uma olhada no vídeo relacionado com algumas tarefas. Algumas coisas já vão te provocar a possibilidade de como utilizar aquilo corretamente ou fazer ajustes nas funcionalidades. Não precisa esperar a capacitação. A gente tentou deixar o mais fácil possível. Óbvio que o curso lá com a mão na massa, você falando de como é seu dia a dia de trabalho, ajuda muito mais a você ver essas oportunidades de como utilizar bem a extensão. Mas já dá para ir assistindo os vídeos do YouTube que tem dentro das opções. Sentiu a vontade, confortável, troca ideia também dentro do canal do WhatsApp com os demais usuários. Sempre vai ter alguém disposto a utilizar, mesmo que ele não seja desenvolvedor, ele vai dizer, olha, eu estou fazendo assim, estou automatizando o lançamento de tarefa, pegando o relatório, filtrando desse jeito, e vinculando, utilizando lá o botãozinho de vinculação de tarefa automática. Isso tudo é coisa que você consegue fazer hoje mesmo aqui com o final da apresentação. Temos aqui também uma pergunta do Márcio Luiz Oliveira dos Santos. No mapa de calor destaca o prazo na tarefa ou prazo sem ato judicial? Exemplo, certidão, despacho, decisão. Perfeito. O Elmo, a primeira funcionalidade que ele desenvolveu foi uma dificuldade, eu acho que todos nós usuários temos. Eu vou até voltar aqui a compartilhar, já que a gente está seguindo
esse caminho dos questionamentos. Deixa eu... Tem só mais alguns poucos, viu, Rafael? Aí se surgirem muitos mais, aí a gente deixa para o final. Tá, deixa eu só... Então, vou fazer uma provocação oral já, dizendo, ó, procure o curso, dê uma olhada. O Elmo foi esse desenvolvedor do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele fez uma funcionalidade em que o cartão dos processos que nós temos dentro da tarefa, quando a gente entra, ele geralmente só traz o prazo de que o processo está parado dentro daquela tarefa. E todos nós sabemos no dia a dia como é um problema, porque a corregedoria vai nos cobrar do tempo que o processo está sem movimentação. E sem movimentação não tem nada a ver com o tempo que está na tarefa. Pode ser que caia na tarefa, volte para outra tarefa para uma correção, depois volta de novo para aquela tarefa com uma nova minuta, e aí vai zerar o prazo. Então, o Elmo, a primeira entrega dele foi botar as duas datas, a data que está parado na tarefa e a data que está sem movimentação. E o mapa de calor está seguindo esse critério do tempo sem movimentação, que é o mesmo critério que está aparecendo nas duas datas dentro do cartão do processo. É uma funcionalidade que, para a gente, no dia a dia, é sensacional, tanto para quem está trabalhando com a sua tarefa, para saber não deixar passar o processo tanto tempo sem movimentação, porque isso que gera as chamadas na ouvidoria, é o que faz se constar do relatório de inspeção e a dor de cabeça do atendimento do balcão, não só aquela visão da tarefa. Então, isso daí é uma das coisas que a extensão está atendendo e é a base lá do mapa de calor. Rafael, estou vendo aqui nas opções da extensão, né? Existe uma opção que permite criar um mapa de calor baseado em diferentes critérios. Você pode criar baseado na quantidade pendente em relação ao acervo total, quantidade pendente com contagem de decurso de dias baseado na data de entrada da tarefa e quantidade pendente com contagem de decurso de dias baseado na data do último movimento. Então, assim, ainda tem essa possibilidade de configuração, né? Eventualmente, eles poderiam até sugerir outras, né, aqui para o Elmo, e aí colocar aqui nas opções, né? Aí fica a critério do freguês, né? Qual que ele vai adotar. Posso prosseguir aqui? A Fabiana Pereira Luachevski, só para você ficar tranquilo, viu, Rafael? A gente está com um tempo tranquilo. Então, assim, por isso que eu estou colocando essas perguntas aqui, porque a gente ainda está com um tempo aí de sobra. Bom dia, eu havia instalado esse PJ mais R, mas houve um comunicado de que era para desinstalar. Já está disponível novamente? Fabiana, você está aqui na terceira região, né? Sim, eu vou até vou até responder, Rafael, se você me permite. O que Tranquilo. aconteceu? Foi um problema pontual que aconteceu numa semana com uma tempestade perfeita. O pessoal da equipe do PJ mais R estava num curso fora, era um feriado, se eu não me engano. A extensão acabou dando um problema ali que gerava problema de performance na máquina, então demorou um pouquinho para resolver. Mas aí logo eles resolveram, e enquanto não resolvia, o pessoal do TRF3 pediu para desinstalar. Na verdade, nem desinstalar, pediu para desativar, apenas para que não comprometesse o funcionamento do PJ naquele período. Mas foram assim 2 dias apenas assim de problemas, né? E aí logo na sequência já foi regularizado e nunca mais deu problema. Então, se for da terceira região, e eu acredito que seja, porque eu lembro bem desse episódio, então pode ficar tranquila que já faz meses já que bastante tempo já que isso foi superado, tá? Aí Caio e Rafael já respondam se compromete a segurança do PJE ou qualquer sistema. Já deixe claro isso, porque às vezes é a pergunta do Gilvanklin, doutora Daldice. O Gilvanklin Marques de Lima pergunta justamente isso. Há algum risco da extensão deixar o PJ mais vulnerável em termos de segurança? É uma pergunta excelente, desembargadora. Caio, eu agradeço a pergunta. Uma das preocupações desde o começo com a extensão é que ela seja desenvolvida de forma aberta. Então, o código integral da extensão está disponível dentro do repositório do CNJ, do GitJuice, que qualquer usuário que for desenvolvedor consegue se cadastrar e ter a leitura completa. E aí só para a equipe do TRF3 já teve acesso à informação e consegue ler o código. Mas, além disso, a que a extensão está submetida? Toda a extensão ela é depositada, como eu falei para vocês, na loja de extensões do Chrome. Essa loja de extensões ela é gerenciada pelo Google e tem as regras de segurança do Google. E ela também é depositada
na loja de extensões da Mozilla Firefox, que é outra loja de outro ente autônomo da instituição Mozilla, que também tem suas próprias regras de validação. Toda vez que a gente submete uma nova versão da extensão, ela é compilada e enviada para validação por essas duas entidades autônomas, externas, estrangeiras, inclusive, que executam a extensão, faz o teste de validação e libera para instalação pelos usuários. Então, a gente está submetido às mesmas estratégias e regras de segurança, fora essas internas do próprio Poder Judiciário, de organismos externos, privados, que seguem e validam extensões que funcionam, por exemplo, com transações financeiras, com ferramentas de transferência de Bitcoin, de registro de informação de usuário, de salvamento de senha de site, que são extensões outras que têm essas funcionalidades. Então, a gente está trabalhando com um nível de segurança que é o mais alto dentro da indústria de desenvolvimento. Então, a preocupação para o usuário é para ser zero, porque se tivermos algum problema com essa estratégia, é um problema que está permeando todas as aplicações que a gente tem na internet. E, além disso, ela não tem salvamento de senha dentro da própria extensão. Você só consegue entrar no sistema e a forma de logar é com a sua estratégia tradicional. Ele começa a interagir com o sistema de processo eletrônico depois de você estar logado. Então, não tem quebra de segurança e a preocupação é reduzida. Óbvio que você precisa ter algumas cautelas. Instale da loja de extensão. Então, siga os links que são fornecidos para vocês. Entre, verifique que você está entrando no endereço, para você não entrar no endereço equivocado, mas é a estratégia de instalação de qualquer software. Você tem que ver se está realmente entrando na loja da Chrome Store ou então do Firefox e se assegurar que não está recebendo de terceiro um arquivo indevido para instalação. Ele vai estar disponível lá na loja onde tem todas as extensões, onde você faz a instalação do próprio browser. Rafael, tem mais perguntas, mas minha proposta seria então você retomar a sua apresentação e ao final, se sobrar mais tempo, a gente retoma. O que você acha? Perfeito. Então, seguindo com algumas, avançando, então, com essa dinâmica, vendo o que é possível fazer com o PJE dentro da porta de casa para dentro, ou seja, no nosso computador com que a gente interage, a gente vê que o futuro que a gente tem na interação com sistemas de processo eletrônico, especificamente com o PJE, é a possibilidade de mais eficiência, agilidade, transparência e integração de soluções de automação em todas as etapas do processo judicial, sem esperar essa fila de priorização do próprio sistema. A gente tem a possibilidade de implementar e resolver questões, por exemplo, como a pergunta que foi feita anteriormente de acessibilidade, que às vezes não entra numa fila de prioridade por conta do volume das outras demandas. Então, a gente consegue atender isso rapidamente com um ciclo de entrega bem mais rápido. A gente melhora o acesso à justiça pelo nosso usuário interno, mas a gente busca também mais eficiência e a razoável duração do processo de forma efetiva, atacando o fluxo de trabalho de cada um dos atores. Então, a extensão ela tem muita visão de interagir com você nas suas tarefas. Então, tem automação que muitas vezes o servidor nunca vai ver porque está relacionado ao fluxo do juiz. Tem coisa que o juiz nunca vai ver porque está relacionado com o fluxo de trabalho do servidor que realiza a marcação de perícia. Ou então do setor, tem funcionalidade que é focado no setor de oficiais de justiça. Só quem trabalha naquele setor vai ver aquela funcionalidade. Então, a extensão tem essa capacidade de entregar valor no local onde importa, para você e atendendo à sua necessidade. E ela hoje já tem esse perfil e você consegue filtrar e receber efetivamente aquilo que é relevante para você no seu dia a dia. Bem, mas além disso, tem uma outra característica. Tudo isso que está mostrado para vocês, a própria ideia de funcionalidades experimentais, ela tem por trás a ideia dessa prototipagem ágil de soluções. Então, pensei numa coisa, por exemplo, a pergunta falou de um relatório. Pô, tem um relatório que para mim seria muito importante. A ideia é que você possa prototipar isso e trazer. A extensão facilita essa prototipação rápida de novas funcionalidades. O ciclo de entrega de uma nova funcionalidade dentro do próprio sistema, na melhor das hipóteses, vai estar na casa dos 6 meses. Com frequência, vai ultrapassar um intervalo de 1 ano.
Dentro da extensão PJE mais R, não raro é feita de um dia para o outro. A própria funcionalidade de baixar a planilha do Excel para você trabalhar com ela, criar gráfico localmente, o Caio fez uma provocação numa das reuniões da extensão num dia. Eu acho que 2 dias depois eu já tinha liberado a primeira versão, porque, pô, isso aí está na mão, dá para fazer. Então, a ideia é que a gente consegue prototipar muito rápido essas ideias. A gente tem um espaço de teste que não impacta o servidor e a gente tem a flexibilidade para adaptar o sistema de processo eletrônico para as nossas necessidades e a criatividade que a gente tiver sem nenhum limite. Então, a gente consegue testar, implementar e validar soluções inovadoras com uma rapidez gigantesca. A gente pode pensar em automação de tarefas repetitivas dentro do contexto de cada uma dessas funções que a gente tem. A gente pode pensar em novas ferramentas de análise de dados, ampliando ainda mais, por exemplo, essa última do mapa de calor, dá para pensar em novas dinâmicas e sistemas de predição de resultados processuais. Esse último aqui, que acho que o que todo mundo quer, começar a adivinhar para onde o processo tem que ir, fazer sugestão. O ambiente está lá e está próprio, a gente só precisa começar a utilizar ele para avançar nessa nova frente. E aí, quando a gente fala de prototipagem, ele tem essa beleza. O projeto, como eu falei, ele é um projeto colaborativo. Já apontei que o próprio Caio participou da construção da arquitetura, que a gente tem servidores da terceira região, da primeira região, dos tribunais de justiça estaduais atuando dentro do sistema, da justiça eleitoral atuando dentro do sistema e trazendo novas funcionalidades e novas ideias. Mas não só isso. A gente tem, por meio dessa extensão, aberto as portas para as próprias universidades. A gente tem estabelecido, com a ajuda da extensão, ou ampliado e catalisado essas relações com a academia. Então, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Alagoas, e atualmente já está caminhando um acordo com a Universidade Federal do Mato Grosso, para que, por meio da utilização da arquitetura da extensão, os nossos cientistas da computação que estão em formação nas universidades públicas, eles possam utilizar essa ferramenta como ferramenta de formação deles. Então, eles vêm para o estágio, por meio desse acordo de colaboração com a academia, recebem uma bolsa especificamente e conseguem fazer entregas e melhorias daquelas demandas que a gente tem. E aí, por exemplo, a demanda da acessibilidade, a Lívia estava me provocando, como é que dá para a gente ampliar isso? Lívia, esse é um dos espaços de oportunidade. Se a gente pegar uma lista com os usuários que têm essas demandas, eles conseguirem dizer onde é que eles estão sofrendo com acessibilidade, quais são as dores, o que é que eles precisam, e usar um desses relacionamentos com a universidade para atender, a gente consegue pegar desenvolvedores que são esses estudantes que já estão conosco em várias seccionais, ou fazer novos acordos com esse objetivo específico e atender a demanda desses usuários. A gente já tem várias frentes, a gente tem entregas concretas dentro do sistema. Recentemente, a Universidade Federal de Alagoas está começando a entrevistar alguns de vocês, usuários, vai fazer uma entrevista para perguntar como é que está a experiência do usuário, o que é que pode ser aprimorado. Na parte de dentro, a gente tem aqueles que estão se formando com foco em teste, ampliando a bateria de teste que é realizada na ferramenta para não voltar a acontecer o erro que o Caio relatou anteriormente. Então, a extensão vai ficar mais segura com a realização desses testes. A própria extensão tem sido um ambiente para atender as necessidades do usuário, mas também para a gente gerar um espaço de colaboração por meio dos laboratórios de inovação e diretamente com as nossas seccionais para receber a academia e esses estudantes para realizar contribuição com os usuários e a gente ter um ciclo de entregas, inovação e prototipação ainda mais rápido. Isso já está acontecendo na prática, eu já faço a provocação da gente ampliar ainda mais, porque é o tipo de relação muito positivo. Deixa eu fazer um esclarecimento que tu colocaste, essa questão do ponto A, que está em andamento uma pesquisa para aferir a acessibilidade dos nossos sistemas, de todos os sistemas, inclusive dos sistemas eletrônicos de processo. Então, a gente pode casar esse levantamento que está sendo feito, sendo feito inclusive no LIOT, do CNJ, por meio da parceria com o PNUD, a gente pode casar, dando o material para esse desenvolvimento. Perfeito. Esse levantamento... Ele não foi incluído o PJR, tá? A gente não incluiu o PJR. Acho que é importante que a consultora que está fazendo essa avaliação, que ela analise.
Se levantar as dores, Lívia, a gente pode tentar atendê-las de forma mais rápida ou prototipar a solução dentro da PJE mais R antes de entrar de forma definitiva no sistema. A beleza é essa. Perfeito. Depois a gente conversa. Maravilha. Bem, e aí? Tendo em vista isso tudo que a gente conversou, essa possibilidade de relação da academia com o poder público, prototipação rápida, inovação, atender o usuário naquilo que importa para o usuário. Qual é o sistema de processo eletrônico que a gente vai ter no futuro? A ideia é que a extensão, o projeto PJE mais R, contribui para a construção de o que é esse sistema de processo eletrônico do futuro que a gente precisa. Alinhado já lá com o que a Lívia estava falando, de comunicação entre sistemas, utilizando uma plataforma digital, oferecendo serviço de cumprimento automático da sentença, trazendo já os relatórios para dentro do sistema de forma automática, sem necessidade de ofício, logar em um outro sistema. Dentro do sistema, dentro do próprio processo, a gente busca, traz essas informações, tem acesso a elas. Mas o sistema do futuro que a gente está alinhando é um sistema que tem esse tráfego de dados eficiente entre os sistemas que estão lá no fundo. Não importa muito para a gente estar atuando num processo judicial que vai ter uma consulta do PJE, que vai chamar por meio da PDPJ o sistema da data prévia para poder pegar o processo administrativo e fazer a juntada. O que importa para quem está atuando no processo judicial é que quando eu preciso ver o conteúdo daquele processo administrativo, eu tenho acesso. Então, um sistema de processo eletrônico futuro precisa desse tráfego de dados eficiente. Se eu precisei da informação, ela está disponível em mãos exatamente onde eu estou, porque é ali que eu preciso. É importante que também sejam apresentadas essas informações relevantes, me mostrar o que importa naquele momento, com o formato que vai me auxiliar a desempenhar bem a tarefa, sem eu precisar chamar uma planilha para fazer filtro de informação, calcular a diferença entre prazo. Eu preciso da informação relevante no formato que me seja aquele que é necessário naquele momento. É também importante, eu nem cheguei a mostrar para vocês, mas essa capacidade de integração com vários sistemas. A Lívia mostrou no começo a integração com o sistema da data prévia, mas o que a PJE mais R facilita? Você precisou fazer uma consulta no InfoJude, ele tem uma funcionalidadezinha lá que ele já puxa as informações da parte, quando você cai no InfoJude, ele já cola automaticamente, preenche o campo. Então, essa capacidade de integrar a informação, a troca de informações de um sistema para o outro, é o que o sistema de processo eletrônico do futuro precisa fazer, e a extensão já está provocando e nos empurrando nessa direção. E outra coisa é acessibilidade em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer formato. A extensão acaba nos empurrando para esse ambiente futuro em que, se eu preciso consultar o sistema de processo eletrônico pelo WhatsApp, por dentro do Facebook, ou chamar no Instagram, ele vai ter a capacidade de responder. É importante que ele seja um sistema que está onde eu estou e que me dê informação quando eu preciso. Esse daí é o caminho que a gente está seguindo, sem papel, sem carimbo, mas com dado disponível na mão quando se faz necessário. E a extensão tem essa pretensão de ser um incentivador e um caminho nessa direção. Bem, qual a evolução do PJE para atender essas demandas dos usuários? A extensão contribui para um sistema que é mais flexível e adaptável. Como falei, é rápido a gente entregar esses novos protótipos, essas novas demandas. Além disso, ele tem um foco na criação de soluções abertas e colaborativas. O PJE, com isso, tem que também se transformar em um sistema aberto e colaborativo. E a demanda dos tribunais tem empurrado nessa direção. A extensão é a indicação de que o modelo dá certo, e nós, TRF da primeira, TRF da terceira região, TRF da quinta região, temos que cobrar que o sistema ganhe esse perfil. A gente precisa também que o PJE seja mais eficiente, que efetivamente aumente a produtividade com foco no usuário. E tem que, no final do dia, melhorar a justiça, melhorar o acesso à justiça e a qualidade do serviço prestado ao cidadão. E que a gente tenha um atendimento rápido dessas demandas. Já de cara, com o tipo de divisão que o PJE mais R traz, o próprio PJE está hoje evoluindo por trás dos olhos de todo mundo para ter os conectores bem mais fáceis de interação com o sistema. E quando ele tiver com essa estrutura por trás, o desempenho vai melhorar e a gente vai ter uma experiência do usuário bem mais positiva. Então, o intuito é que todo mundo seja beneficiado, servidores, magistrados, advogados e cidadãos, e o foco da extensão e a capacidade dela no final do dia é de atender todos. Os grandes colaboradores e desenvolvedores têm sido especificamente servidores e magistrados,
como eu apontei para vocês, a academia tem se juntado e a gente tem visto que os estudantes estão se integrando e trazendo, agregando valor para resolver nossas demandas e facilitando essa solução. Então, esse é um ambiente que está criado hoje. A expectativa é que isso ganhe mais velocidade, que a gente tenha novas universidades, novos desenvolvedores, mais pessoas testando, usando a versão tester. Então, se você já está mais seguro da extensão, já faça a provocação. Hoje, troque a versão para a versão tester. Na versão principal, a gente tem 20 mil usuários, e na tester são em torno de 1.000. Mas se você já está com nível de segurança, já entende um pouquinho melhor a extensão, mude para tester e ajuda lá a indicar se está tendo algum problema e fazer sugestões positivas. Esse é o desafio que eu lanço para vocês, tá? E aí eu vou concluir para a gente voltar para as perguntas, que essa ferramenta ela é flexível, ela é poderosa e está ajudando a criar uma visão de futuro para o sistema de processo eletrônico. A gente está focado nessa etapa de prototipagem ágil, com a colaboração entre a academia, o poder público e a construção do sistema focado nas necessidades do usuário. Esse aí o PJE, a extensão PJ mais R está tentando fazer, e conta com vocês, como usuários, como os principais indicadores desse caminho para a evolução, com solicitações e, quem sabe, contribuindo e se integrando ao projeto como desenvolvedores, como o próprio Caio, que está aqui, eu reforço que é um dos grandes incentivadores e atuou concretamente na construção de tudo isso que eu falei para vocês. Obrigado e estou à disposição para responder as perguntas. Doutora Daldice, posso prosseguir aqui com as Tá, perguntas? Caio, você fica nessa parte. Aí, inclusive, você aproveita, já faz a sua fala como coordenador, depois, na sequência, o Caio, e eu, no final, faço. Mas eu Pode vou prosseguir continuar, então com as perguntas, tá? pode continuar. William Elias da Cruz pergunta o seguinte: bom dia, passei o PJI mais R para um diretor da agência do INSS e ele gostou das funcionalidades. Ele, como usuário, poderia participar do grupo de melhorias? Com toda certeza. Só pode como deve. A gente tem um ponto de controle semanal com quem está na equipe de desenvolvimento. Nós estamos programando uma sequência de webinários. A gente viu que a gente precisa, além dos cursos, a gente precisa melhorar a comunicação com nossa base de usuários. O CNJ vai fazer, acho que em torno de uma vez por mês, o programado, no máximo 45 dias, alguns webinários para a gente mostrar o que tem de novo. Por exemplo, essa extensão do Mar de Calor, a ideia é a gente convidar o próprio Elmo que desenvolveu para ele falar, mostrar o que é que ele implementou. Eu acho que estou até sendo injusto, porque tem várias funcionalidades novas que se foram entregues, e o intuito é a gente, pelo menos uma vez por mês, convidar toda a base de usuários e fazer essa demonstração do que tem de novo, e também, a partir dali, convidar para participar quem tem interesse de pular para a parte de desenvolvimento. Tamires Gomes dos Santos Leite pergunta: essa extensão pode ser instalada nos computadores da Justiça? Faço o trabalho presencial integral. A Se resposta é quiser que eu sim. responda aqui pelo TRF3, é que eu não sei se ela é do TRF1 ou do TRF3. Eu posso falar pelo TRF3, aí depois você pode eventualmente falar pelo TRF1, porque é complicado, né? Cada tribunal tem a sua política ali. Mas no TRF3, a extensão já vem instalada pela TI, né? Então, basta ativá-la. No computador de casa tem que baixar, né? Tem que pelo link da extensão lá da Chrome Store ou da loja do Firefox. Você precisa da Mozilla, com o link você instala a extensão e ativa. Mas na terceira região ela já vem, vamos dizer assim, instalada para nós. E eu vou até dizer, a terceira região é a pedra de toque, é o melhor procedimento, e que a boa parte desses 20 mil usuários aí é influência da terceira região. Essa me parece a melhor dinâmica, porque estabelece ela veio acompanhada também de uma preocupação e acompanhamento pela própria TI. A gente tem visto em alguns tribunais de justiça, alguns, de forma isolada, tiveram alguma resistência, justamente por uma dificuldade de compreender o que é uma extensão. Tem pessoas que, mesmo estando na TI, não sabem o que é uma extensão de funcionalidade, ou tem alguma dificuldade de compreender as camadas de segurança que estão relacionadas com isso. Mas no geral, é que sim, é para ser possível. Se não está tendo essa possibilidade, pode ser o caso de alguma implementação de política de segurança da seccional. Eu recomendo que se faça uma provocação, porque é o tipo de ferramenta, eu acho que hoje se estabeleceu como uma necessidade
básica de quem está interagindo com o PJE. Facilita. Eu quando estou rodando os TEM, eu fico sentindo falta. Tem clique que eu tava que eu não lembrava, toda vez que a extensão não tá instalada, me faz falta. Então, vale uma provocação local. Se sua equipe de TI local estiver bloqueando, vale uma provocação ao setor administrativo para uma conversa. A Mônica, peraí, sumiu a pergunta aqui da Mônica. Eu acho que ela deve ter apagado. Na hora que eu ia ler, Mônica, você apagou a sua pergunta. Mas tudo bem, direito seu. Ronaldo Borges de Oliveira, da Justiça Federal de Goiás. Bom dia. Como obter os arquivos das apresentações ao longo deste evento? Isso aqui já foi respondido aqui pelo João Rodrigues, logo abaixo da pergunta dele. Vamos ver aqui. Aí tem um comentário aqui da Vanília Miato, que diz: precisamos de um curso completo sobre PJE mais R, são muitas funcionalidades. Fátima Cristina Olo Rodrigues diz: por favor, consulta se há projeto para lançamento de acórdão no PJE em lote. Por exemplo, somente há para despacho e decisão monocrática. Quando forem reativados os processos de poupança, ficará inviável preencher um a um todos os campos do acórdão. O convite que foi feito para a sessão judiciária do Alagoas foi justamente por um projeto com essa linha que eles realizaram lá. Acho que dia 29 eu vou estar sentado falando com o Laboratório de Inovação, com a equipe da Universidade lá, e vou acompanhar como é que está a evolução dessa entrega. Mas está mapeado e o intuito nosso é, por meio da extensão, atender uma demanda que é dos usuários. Essa daí acho que é reiterada pelas turmas recursais e pelos gabinetes dos desembargadores. Mas está no mapa e o intuito nosso é atender. William Elias da Cruz pergunta: a atualização das versões é feita automaticamente ou temos que reinstalar com as novas versões? A menos que você tenha mudado a configuração padrão do browser, é para acontecer a reinstalação. Se você estiver sentindo que está defasado, às vezes você pode entrar lá e clicar com o botão direito e gerenciar extensões e mandar manualmente ele fazer essa atualização. Mas o comportamento padrão é dele carregar a versão mais nova assim que você abre o browser. Vinícius Wagner de Oliveira, do GF de Barueri, sugere que uma funcionalidade ligada à administração de perícias constar no cartão do processo o nome do perito nomeado e a data da perícia. Essa informação seria puxada da aba Perícias do processo. Essa funcionalidade poderia indicar o decurso do prazo de 30 dias após a data da perícia, nos casos em que o laudo não foi entregue. Seria útil para organizar e gerenciar a tarefa de administrar a perícia. Então fica aqui essa sugestão do Vinícius. É uma boa sugestão. Eu não sei nem se eu posso, Lívia, mas tem um projeto específico relacionado a perícias dentro da PDPJ que o intuito é trazer várias facilidades no gerenciamento do ciclo de elaboração e realização das perícias dentro do sistema. Mas essa de trazer informação do período especificamente para o setor me parece bem relevante. É muito de... Acho que hoje não tem ninguém trabalhando com a demanda, mas vou mapear aqui e assim que tiver, acho que alguém com a Integra o possibilidade... Vinícius. Integra o Pronto. Vinícius. Ele está sempre opinando. Esse menino é uma caixa de ideias. Ele está sempre ativo aí, sugerindo. Então, eu acho que ele está pedindo, né? Socorro, Excelente. me integre. Desembargadora, eu estou pensando aqui se não seria interessante a gente fazer um acordo do TRF da Terceira Região com a USP para a gente ter mais uma universidade aí dentro da Justiça Federal fazendo colaboração. Vocês vão ser um hub de entrega de inovação. Mas até lá a gente pode sim incorporar. Vamos tentar trazer já para dentro das soluções propostas e a gente tenta incluir. A bronca é que a maioria dos desenvolvimentos tem sido alguém que sente a dor e vai lá desenvolver. Se o Isso, Vinícius quiser vir começar a desenvolver, ele vai ser muito bem-vindo. Desembargadora, independente do PJR, essa questão do módulo pericial, o Caio participa das discussões também. Então, qualquer sugestão do Vinícius é só para repassar para o Caio, ou o Caio leva o Vinícius para alguma reunião, está totalmente sim, aberta com a certeza. essa Não, porque ele está sempre ativo, sugerindo. Ele não pergunta, ele já dá a solução. Inclusive, o Vinícius tem uma outra sugestão aqui bem interessante. Ele diz Olha, aqui, olha,
Sugiro que a opção filtros de tarefas do PJT+R já fique automaticamente configurada por setor, GFDist, GFINE, GFPROC, que são os nossos setores dos GFs aqui da terceira região. Isso porque observo que essa funcionalidade não é usada pela maioria dos colegas por desconhecimento de como configurar. O usuário padrão mantém a configuração padrão dos filtros, que não filtram processos e não sabem qual é o objetivo desses botões. É que a configuração, Vinícius, acho que ela foi feita. é, Essa funcionalidade, se não me engano, né, Rafael, ela foi criada pelo Israel, que trabalha lá na primeira região. Então, ele criou pensando na primeira região, evidentemente. Agora, talvez poderíamos pensar em um padrão diferente, dependendo do Tem um contexto do pacote, tribunal. a gente pode disponibilizar como uma das alternativas pré-configuradas, cara. Se fizer a lista, traz para a gente pode mapear quais são e a gente traz novas opções de filtro padrão para facilitar a utilização pelo usuário. A culpa não é nem de Israel, o primeiro filtro quem fez fui eu. Aí é com base na minha unidade e Realidade. é o padrão do É com- setor da primeira região. Mas, assim, se vocês trouxerem o padrão do nome de setor da terceira, a gente pode botar como uma opção pré-configurado. É relativamente simples. Tem um comentário aqui carinhoso da Úrsula. Obrigado, Úrsula. Depois eu vou. Diz aqui, muito feliz de ver a era da colaboração, que supera a era da informação, chegando com tudo no Poder Judiciário. Aí o Luiz Felipe Honório de Azevedo pergunta como mudar para a versão de teste. O nome dela vai ser, você vai pesquisar PJE mais R Tester. Aí ele vai mostrar uma outra, lá na loja de extensões da Chrome, a própria Chrome Store vai ter a versão Tester. Ela funciona bem no Chrome e você pode ter as duas instaladas. E é só lembrar de desabilitar a outra, a versão tradicional. Na Tester o ciclo de entrega deles das versões é bem mais rápida, então quase toda semana tem alguma coisa de novo. E acho que é bom reiniciar, Fabiana, depois de fazer a mudança para teste. Mas, a princípio, ela tem a possibilidade de funcionar sem a necessidade da reinicialização. Se você verificar algum comportamento estranho, você faz reinicializa. E aí, só lembrando, instalou, você vai ficar com as duas versões, a tester e a antiga. É bom clicar com o botão direito e gerenciar extensões e desabilitar a principal enquanto você está utilizando. Se alguma versão tester estiver muito complicada, você está precisando trabalhar, aí você tem um caminho inverso, desabilita a tester e volta para padrão. A Janaína Garcia Bezerra, lá de Ribeirão Preto, pergunta aqui, fala bom dia, e pergunta, no TRF3 existe algum projeto em andamento para habilitar os bancos, Caixa, Banco do Brasil, para o recebimento das ordens judiciais, tal como ocorre com o setor administrativo do INSS, CEAB-DJ, a fim de otimizar tal cumprimento e reduzir a expedição de ofícios e e-mails? Eu acho que é eu acho que é aquele projeto que o Davi está desenvolvendo, que é parecido com a da Justiça do Trabalho, não é isso? Que é então, tudo ela, integrado, ou é, eu acho que é algo nessa linha mesmo. Agora, talvez quem possa responder melhor seja a Lívia, né? é, Porque a Janela está percebendo é o seguinte: existe uma integração com o INSS. E com os bancos, também vai existir alguma integração? Com relação à Caixa Econômica, a gente começou uma conversa, tanto que já tem o DPVAT-JUD. Então, o DPVAT-JUD seria a sementezinha para a gente fechar essa integração com a Caixa Econômica. Então, acho que o DPVAT-JUD, só que a gente precisa ampliar o acordo de cooperação técnica, que ele é muito restrito ao DPVAT-JUD, mas já houve uma conversa, principalmente com a Caixa Econômica, nesse sentido. A gente ampliar para fazer uma integração total. Já houve, para ficar similar ao INSS. viu, Isso Lívia? houve essa conversa pela do ano passado, a gente não retomamos ainda agora, em 2024. Talvez o embrião, não sei se é a mesma coisa, o embrião seja justamente essa forma de pagamento que há na Justiça do Trabalho, que o gerente de São José dos Campos, quando a gente esteve lá inaugurando, acho que a segunda vara do juizado, ou não, na verdade, né, foi a comemoração de 10 anos do juizado, ele manifestou interesse, pediu apoio para essa forma de pagamento, que é um pagamento meio online, alguma coisa assim que você não tem mera informação, não sei explicar direito, né? O Davi disse que estaria em negociação, então seria um embrião. Não sei se isso representa integração ou não, mas é um desejo, e lá eles
a Justiça do Trabalho trabalha com PJI, aliás, 100% PJI. Então, se eles têm isso integrado, o embrião está aí, vamos, né, quer dizer, vamos, eu estou falando no sentido de vocês, né? Vamos procurar beber naquela fonte para depois evoluir e adaptar para nós, né? Vai ajudar bastante. E acho que acho não, está registrado em ata aí no GACO que a OAB é o desejo da OAB. Não foi isso, Caio, Carlos, que nós, Foi. né? É o desejo. Então, atende a tudo. Atende a nós, acho que É que bem atende a Caixa e atende a OAB. é que bem na época que a questão apareceu, teve lá um incidente de Foi superado. quebra de segurança, que no final não tinha a ver com o sistema, tinha a ver com outra coisa, mas até investigar isso, a questão ficou em suspenso, né? Pelo que eu me lembre. Foi no Rio. Né? Bom, vou Mas tudo prosseguir bem, foi então. superado. Tá. Bom, vou prosseguir aqui. Sou Azara de Oliveira Muniz. Sou do TRF1 e uso o PJ+R tanto na Justiça Federal quanto no teletrabalho. Excelente ferramenta. O Anderson de Santana Santos diz aqui: no Firefox eu só consigo instalar a versão tester 1.5.43 e percebo que ela está desatualizada. Não tem todas as opções. É a questão do Firefox, Rafael. Até pegando o gancho com a pergunta que teve anteriormente sobre segurança, a validação com a Mozilla está atualmente com um problema na capacidade deles rodarem um ambiente que a gente envia. E a gente está tendo que empacotar uma versão do sistema que seja compatível com a equipe de segurança lá. Então, a equipe do Chrome está conseguindo rodar, mas a equipe da Mozilla não está conseguindo replicar os testes lá antes da liberação da versão. Então, se está tentando usar teste, eu recomendo dar um pulo para o Chrome, se for possível, até a gente conseguir resolver esse problema com a Mozilla. O Hudson Paulinelli Gomes da Silva, da terceira vara do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte, TRF5, diz aqui: há possibilidade de fixar as configurações do PJ+R pelo acesso quando há mudança de máquina, computador, mesmo a extensão estando baixada, há necessidade de configurações do sistema? Da própria extensão, a gente tem persistido, a extensão ela salva localmente. A gente está buscando uma estratégia de tentar fazer a sincronização das configurações entre diversas máquinas, porque a expectativa da gente é configurei uma vez, tem os filtros que eu tenho, a vinculação da minha base de modelos já estabelecida na minha máquina do trabalho, quando eu for trabalhar de casa, eu queria também essa configuração. Hoje, a gente não está com o ciclo fechado, mas a gente tem discutido algumas soluções. Muito possivelmente, a gente chegou a ser cogitada a utilização, e ela já é utilizada em parte, utilizando armazenamento do próprio PJE, mas nós temos explorado a ideia de, eventualmente, utilizar um serviço dentro da própria PDPJ para fazer o sincronismo. Acho que dentro dos próximos meses a gente está saindo com a solução para garantir que a gente vai ter isso. Então, configurei uma vez e instalei em qualquer computador o PJE+R e fiz o login com o meu usuário do PJE, ele vai identificar e já vai atualizar as suas configurações. Não estamos lá ainda, mas já está mapeado para a gente chegar nesse nível. Ótimo. Bom, já conseguimos responder a todas as perguntas. Excelente. Apenas aviso aqui que a Sabrina, aqui do GACO, chefe de gabinete, ela colocou aqui para nós o restante das respostas que faltavam das perguntas anteriores, que tinham ficado sem resposta, acho que dos outros dias. Colocou também aqui um documento de citação automatizada do INSS. A Úrsula, gentilmente, nos disponibilizou aqui um link com tutorial sobre a instalação da extensão. E, então, seguindo aqui a orientação da doutora Daldice, já caminhando para o final, eu apenas gostaria de agradecer a todos os que participaram aqui desse evento, a todos os palestrantes que gentilmente disponibilizaram aqui o seu tempo para compartilhar conosco os conhecimentos aqui tão valorosos, tão preciosos, né, que nós tivemos a oportunidade de ouvir durante esses 5 dias de atividade, que passaram assim como se fosse um minuto, né? Pelo menos para mim, embora tenha sido
um curso até longo, foi um curso assim tão interessante que ele parece que foi rápido, né? Foi muito rápido, mais rápido do que de fato foi. Então, eu queria agradecer a todos os palestrantes. Gostaria de agradecer também a participação dos que se inscreveram para o curso e ficaram aqui, assistiram conosco. Nós tivemos uma adesão muito grande, né? Presencialmente aqui tivemos sempre sempre 250 a 350 pessoas, né? Chegamos a ter 350 mais ou menos simultaneamente. E ficamos felizes, então, de ter despertado esse interesse, né, no assunto, né? E esperamos que as expectativas tenham sido atendidas. Ou melhor, que a gente tenha pelo menos dado um gosto do que existe aí pela frente e tenhamos despertado talvez uma expectativa até maior da busca por conhecimentos aqui no que se refere ao PJE e a todo o ecossistema tecnológico que hoje nós temos no Poder Judiciário brasileiro. Então, diante disso, passo então a palavra ao meu amigo e colega aqui, Carlos Alberto Navarro Pérez, para o encerramento. Muito obrigado, doutor Caio. Minhas palavras também finais só podem ser, né, de agradecimento, doutora Lívia, doutor Rafael. É sempre bom para quem está no campo de batalha saber que não está sozinho, né? Tem gente pensando em algumas soluções para os nossos principais problemas, perícias, requisição de pagamento, enfim. Muito obrigado. Agradeço também a todos os demais palestrantes aí compartilharam generosamente conhecimento valioso que a gente não encontra em manual, então fica registrado aí realmente o agradecimento. A todos que aceitaram o convite, se inscreveram no evento e participaram aí até além do horário, ficam muito obrigado. Muito importante para o futuro do PJE, que é uma obra ainda em andamento, inacabada, mas que a gente consegue acelerar com essa troca de ideias, né? E, por fim, todo o pessoal de suporte aí, pessoal do GACO, a pessoa da Sabrina, e também da EMAG, na pessoa do Adilson Rosselli, ficam muito obrigado por todo o apoio e constante presença aí. Doutora Nardice, por favor, passo a palavra. Muito obrigado a todos. Eu ratifico tudo que os meninos disseram, né? Só vou apenas nominar, né, um pouquinho mais, né? Agradecer os coordenadores, a doutora Joana, o doutor Brandão, que estiveram presentes, eles mobilizaram os colegas, os servidores para esse evento e estiveram presentes também, né? Então, deram todo o apoio e eu espero que esse apoio também frutifique, né? Que a gente tenha um segundo encontro, um segundo curso, na primeira ou na quinta, quem quem vier primeiro aí a lançar a ideia de novo contato com as novas, que eu acredito que daqui até, pô, nesse um prazo de 6 meses, a gente tenha muita novidade no PJI. Então, é bom que a gente não fique restrita a um tutorial, que não fique restrita a um comunicado, que a gente se reúna para ver na prática o que tem de novidade. Evidentemente, meus agradecimentos tanto aos meus colegas que ajudaram a construir esse evento, né, tanto o Caio como o Carlos e a Inês, né, e aos meninos, as meninas e meninos do GACO, né, que é o nosso gabinete, a nossa coordenação, né, o congênero das outras regiões, a EMAG, como foi bem dito aí, ao Dilce, a Mari, a Mariana, que ajuda sempre na diagramação, no formato, na apresentação. Enfim, aos colegas magistrados e aos servidores que todo mundo viu o quanto eles colaboraram, né? Com as perguntas, com as sugestões, com o incentivo, né? O incentivo transforma em calor, né? O mapa do calor, se o custo está bom ou não. Isso é um alimento para nós. É muito bom a gente sentir essa interação de todos aí. Eu não estarei mais na coordenação, mas eu estarei no PJE. E o curso que vier a ser formatado pelos usuários, eu sou usuária, eu vou me inscrever como uma pessoa que quer bem usar aquilo que tem. É nosso, né?
A gente tem que usar, tem que pedir, e isso a gente só vai aprender, só vai desenvolver usando. Então, meus agradecimentos aí aos palestrantes ao final, e eu faço na pessoa das duas pessoas que estiveram aqui, a juíza Lívia e o juiz Rafael. Vocês são, digamos assim, estão no topo, são a nossa, no topo da cadeia alimentar, como diz o povo, então são nossas esperanças, e nós vamos sempre, eu digo esperança porque vocês acolhem as demandas, e são sensíveis a elas, porque são usuários sensíveis. Então, é isso que eu peço, que acolham nossas demandas, sempre, como tem ocorrido. Muito obrigada a todos, e obrigada aí, eu estou vendo a Janaína, que está aqui no meu... Olha, eu estou fazendo isso, eu estou lendo a Janaína, mas leia todos que estão aí por trás, nos assistindo, né? Mas é que ela está sempre nesses eventos, e isso é bom, a gente nunca se saciar com pouco, para sempre exigir bem. Obrigada, gente.